E o Marquinhos, só para os íntimos, tá? Vai fazer o preparo para a gente e para o pessoal do canal 14 da TV FEB. Vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. Nosso preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Assume contigo próprio o propósito de desincumbir-te bem de todos os seus compromissos com ordem e sem pressa. Quem valoriza o que faz, dá-lhe beleza e sentido, melhor realizando-o. Todo serviço é nobre, por mais insignificante seja considerado, ou por mais humilde se apresente. O universo e o verme, tão diferentes e antagônicos, são importantes na criação divina. Realiza cada tarefa com respeito e prazerosamente. Bom, é fundamental ocuparmos nosso tempo de forma útil, fugindo da ociosidade, pois, como todos sabemos, nós não viemos nesse mundo a passeio. Em qualquer trabalho que estivermos, precisamos agir com qualidade, responsabilidade e ética, colocando-nos no lugar daqueles que vão receber o resultado do nosso trabalho, o que não acontece com muita frequência no país em que vivemos. Mas, independente disso, precisamos fazer a nossa parte se queremos viver num ambiente melhor. E mesmo se for um trabalho voluntário, esse deve ser encarado com a mesma seriedade daquele trabalho remunerado, com responsabilidades e preocupação com o resultado que iremos gerar. Nós precisamos respeitar e valorizar os trabalhos dos outros, por mais simples que eles pareçam, assim como valorizar o nosso, por mais humilde e difícil que seja. E agradecer por termos diante de tantos milhões de desempregados, considerando o trabalho como um dos desafios para o nosso progresso espiritual, pois na vida profissional existem muitas situações, relações e experiências que representam verdadeiras provas e até expiações programadas para essa nossa encarnação. E, finalmente, não podemos nos esquecer do trabalho mais importante de todos, que todos nós, sem exceção, independente da nossa vida profissional, temos pela frente, que é o da reforma íntima. Pois enquanto do primeiro nós colhemos frutos para essa vida, do segundo nós colheremos frutos para toda a eternidade. Boa palestra a todos. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos acolhe nesta tarde de hoje, onde viemos buscar o seu amparo, sentir a paz que há em ti, em nós, pedindo, Senhor, que nos ilumine a mente para a compreensão dos seus ensinamentos, e a nossa mentora, Joana de Ângeles, que com o seu carinho também inspire a Leila Brandão, amiga querida da nossa casa, nos estudos que ela preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos envolva na sua paz. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, eu sempre gosto de repetir isso até para mim mesma. Jamais se repetirá igual. A vida tem noção de continuidade e não volta atrás. Então nós temos que aproveitar esse momento que Deus nos reservou aqui em conjunto. Carro prata, placa LTP 2060. Eu não sei o que aconteceu, mas ela veio trazer aqui a placa, ela não me falou o que era. É bom você ir lá dar uma olhadinha, ela veio me trazer e pegou a vaga na frente. Ela foi a minha vaga da palestrante, é isso? Médio de transporte. Cris, desculpa, tá?
Então, meus irmãos, nós temos que lembrar que cada segundo da nossa vida é muito importante e que esses momentos que essa espiritualidade nos reserva, nós não podemos perder a oportunidade de aproveitar tudo, aproveitar todo esse instante. De modo que o que eu estiver falando aqui, vocês não concordarem, que é uma coisa importante, eu estou fazendo esse desafio, para vocês não adormecerem, não dormirem e ficarem atentos. Porque enquanto nós estamos atentos a uma palestra, os espíritos têm oportunidade de trabalhar a nosso favor, não só na nossa organização física, mas também na nossa organização psíquica. Então é importante a gente prestar atenção na palestra. E quem não concordar, me manda um e-mail. Olha, Leila, aquilo que você falou foi um absurdo. Porque durante a palestra a gente não tem oportunidade de questionar, não é assim? E na tarde de hoje o tema é reconciliar-se com o seu adversário. Reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com eles, disse Jesus. Porque adversário é diferente de inimigo. Inimigo, Jesus disse que nós devíamos amar. Amai os vossos inimigos. Porque os inimigos, os nossos inimigos, aqueles que se dizem os nossos inimigos, na verdade, são verdadeiros amigos. Porque eles não contemporizam com as nossas imperfeições. Eles vão direto nelas, né? E machucam ali onde a gente precisa ser machucado. E aí a gente repensa melhor as escolhas que temos feito. Então, o inimigo, embora seja um projeto bem difícil, amar os nossos inimigos, mas nessa ótica cristã, fica um processo que leva a gente a pensar, realmente, se fulano está agindo como meu inimigo, se ele está me perseguindo, se ele está me injuriando, se ele está me prejudicando de alguma forma, é porque eu preciso reformular as minhas escolhas, a minha conduta. Porque nós temos não só inimigos, entre aspas, visíveis, temos também os nossos inimigos de outrora, inimigos de outras caminhadas nossas, aqueles que se dizem os nossos inimigos e que a gente chama carinhosamente de obsessores, Cada um de nós tem o seu grupo de espíritos familiar que se ligou em determinada época da sua vida e que nem sempre você foi justa com eles, ou nós não fomos justas com eles, e eles vêm nos cobrar de muitas formas. E essas cobranças nos fazem bem, nos fazem caminhar. Mas nós vamos falar dos adversários. Reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com eles. Os nossos adversários não são nossos inimigos, são aqueles que pensam de forma diferente daquela que nós pensamos, que criticam, que censuram as nossas ações porque não concordam com a nossa maneira de ser, o nosso jeito de ser, e muitas vezes podem se tornar um inimigo. Mas adversário, quando você está num jogo de tênis, você tem seus adversários. Durante o jogo, você quer mais ganhar o jogo. Então, você quer que ele perca o jogo. Na vida também é assim. Você tem pessoas que você gostaria que eles perdessem o jogo que eles estão realizando. São esses adversários que Jesus pede que nós conquistemos esses corações para serem nossos aliados, nossos amigos. Certa feita, na reunião mediúnica, que a gente estava refletindo sobre esse tema, o Espírito Zé Grosso se aproximou e nos disse que os nossos piores adversários,
Os nossos mais difíceis adversários estão dentro da nossa família. São os mais difíceis adversários que nós temos que conquistar. E a lei de Deus é tão sábia que ela nos permite o reencontro em determinada vida, em determinada existência, porque vida a gente tem uma só. Nós só temos uma vida e múltiplas existências. A vida é representada pelo espírito imortal. O nosso espírito criado por Deus, né, em determinado momento, nós somos criados pelo nosso Pai Celestial. É bom relembrar que fomos criados para o amor e a felicidade. Ninguém foi criado para sofrer, para ser bandido, para ser ladrão, para ser criminoso, para ser lesa sociedade, né? Nós fomos criados para o amor e a felicidade. Mas pela nossa ignorância, gosto muito de repetir isso, que os espíritos dizem, afirmam, e nós concordamos, que nós não somos maus, nós somos ignorantes. A gente erra por ignorância. A gente não erra porque quer fazer o mal a alguém. Às vezes fazemos mal a alguém porque estamos nos defendendo. Porque a lei da sobrevivência é uma lei muito forte no ser humano. É uma lei divina. Quando você se sente atacado, você se defende. Até na parapsicologia tem um termo que a gente chama de sobrevivência do ser único. Ninguém quer ser igual a ninguém e nem deveria ser igual a alguém, porque cada um de nós é único. Então, se você, por exemplo, na educação, está querendo promover uma educação de forma igual para os seus filhos, algum deles vai se sentir agredido. E aí ele vai se defender no que ele pode. Vai se tornar uma criança agressiva, problema, porque a gente quer compará-lo ao outro. Enfim, todos nós fomos criados por nosso Pai Celestial e não temos fim, somos imortais. Isso traz uma certa inquietação, que nós não teremos fim. Então, a vida tem essa noção de continuidade. Em cada existência, a vida é uma só, é representada pela alma imortal. E essa alma percorre, escreve a sua evolução através de múltiplas existências. Isso é lindo quando Allan Kardec fala do prelúdio da ida e da volta, né? Ora nós estamos aqui, ora nós estamos na dimensão espiritual ou na espiritualidade. E às vezes as pessoas perguntam, mas onde é a espiritualidade? Porque antigamente, na Idade Média, a gente imaginava, num pensamento simplista, que nós íamos para o céu, que era em cima, ou íamos para o inferno, que era embaixo, né? E depois, com um pensamento mais avançado, criou-se uma inquietação, mas numa vida tão curta, quem vai para o inferno vai ficar se queimando a vida toda lá no inferno, né? Quem não é tão mal assim para ir para o inferno e nem tão bom para ir para o céu? Então, criou-se o purgatório e depois o limbo para as crianças. Mas hoje em dia o limbo também já foi destituído, porque toda criança deve ir para o céu segundo a teologia de algumas religiões. Mas o que nós estamos tentando lembrar, meus irmãos, é que se os nossos mais ferrenhos adversários, os nossos mais difíceis comprometimentos está na família, está em cada existência, eles vêm no seu grupo familiar, então nós deveríamos dar uma importância maior à família, não é? Se é importante na minha vida eu estar com esse grupo familiar,
sofrer muitas vezes tantas perseguições que em família acontece, mães perseguindo filhos, pais perseguindo filhos, se existe toda essa problemática em família, é porque nós precisamos dar mais atenção a essa dimensão da nossa missão na Terra. Porque Kardec, no livro Obras Póstumas, ele coloca a missão do homem na Terra, já falei isso aqui, mas é sempre bom relembrar, a missão do homem na Terra em 3 dimensões. A dimensão em si, a dimensão em família e a dimensão social. Diz o professor Allan Kardec, através do seu diálogo com os espíritos, que muitas vezes o ser humano pode ser muito bem sucedido como pai de família, mãe de família, irmão, mas pode fracassar na sua dimensão individual, pode ser mal para ele mesmo, pode ser mal para a sociedade, pode desviar verbas, né, como a gente tem assistido aí. Por falar nisso, diz que Confúcio, quem conta essa história de Confúcio é o Will Durant, no seu livro As 10 Mentes Mais Brilhantes de Todos os Tempos. O Will Durant conta que Confúcio, 551 anos antes de Jesus, foi convidado pelo governo chinês para reunir todos os sábios daquela época e pensarem onde é que eles estavam errando, porque a sociedade estava corrupta. 551 anos antes de Jesus, a sociedade estava corrupta. Estava havendo desvio de verba, estava havendo muita violência, coisas que a gente não conhece, claro. Mas naquela época estava acontecendo desvio de verba, estava acontecendo violência contra a mulher, estava acontecendo todas essas dicotomias, vamos dizer, todas essas coisas horríveis que nós ainda vivenciamos até hoje. Então, Confúcio, como grande sábio, ele foi convocado pelo governo chinês para reunir todos os sábios da época e pensar, por que será que está acontecendo isso? Aí eles se reuniram e chegaram a uma conclusão que é tão brilhante e é tão simples, né? Eles chegaram assim, não, mas a sociedade é formada por famílias. Se a sociedade está doente, a família está doente. Mas a família é formada por indivíduos. Se a família está doente, é porque os indivíduos que compõem essa família estão também doentes. E a doença não é física, é uma doença mental, uma doença psíquica, uma doença espiritual. Então, o ser humano, já naquela época, já manifestava essa doença. Olha que coisa interessante. A doença moral, a doença do caráter. E nós só agimos mal, ou seja, negando o bem, porque filosoficamente também falando, os espíritos dizem que o mal, por si só, ele não existe. Porque senão nós teríamos que ter o Deus do mal. Satã, demônio, sei lá o nome que se dê, homem das trevas, nós teríamos que ter um Deus tão poderoso do mal quanto do bem. E não é verdade, porque todos nós fomos criados pelo mesmo Deus, pelo Deus único, pelo mesmo Pai. Esses espíritos das trevas, os demônios, os satanás, todas essas figuras que nós criamos, estão transitoriamente negando o bem. Eles estão transitoriamente no mal. Então, o mal
é uma negação transitória do bem. Ele por si só não existe. Por isso Chico Xavier afirma com tanta propriedade: basta uma prece, basta um acender de luzes para que as trevas sejam ameaçadas, para que as trevas diminuem. Então, veja bem, meus irmãos, nós temos que trabalhar dentro da família a individualidade, ou seja, nós mesmos. Ontem nós fizemos um debate lá na nossa dança, que a gente tem um grupo de dança de mulheres assim maravilhoso lá no condomínio Novo Leblon. Depois que a gente dança, a gente se reúne para pensar algumas coisas sobre a vida. E ontem a Tereza estava lá comigo, a Cristina, nós estávamos pensando sobre o casamento. E aí a pergunta era: o que faz um casamento dar certo? Né? Porque diz a Joana de Ângeles que a gente casa pensando que encontrou a alma gêmea, que Emmanuel tão lindamente canta, né? Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida. Adoro esse poema, porque eu falo com meu marido: você não vai me chamar de flor de luz, não? Nem coisa... Flor de luz da minha vida, sob mim estrela caída, das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho, enchendo meu coração. Vinha das bênçãos dos deuses, das divinas claridades, tecer-me a felicidade. Que mais? Tecer-me a felicidade. Quem lembra? Bom, és o meu tesouro infinito. Faltou uma frase. Juro-te, eterna aliança, porque és toda a minha esperança, como eu sou todo o seu amor. Emmanuel cantou isso para a Lívia. E o que ele fez com a Lívia? Botou ela para ser devorada pelas feras. Vocês leram há 2000 anos? Ele era tão apaixonado pela sua... Desculpem, Emmanuel, mas é verdade. Você que contou isso, né? É melhor o que a Iraci está falando. Melhor meu marido fazer declaração e me jogar para as feras. Né? Aliás, a gente até desconfia. Nós somos tão carentes de afeto, fazendo um parênteses, que quando alguém vem elogiando muito, você fala: epa, alguma coisa errada tem, né? Mas, enfim, meus irmãos, Emmanuel, ele era apaixonado pela Lívia. Né? Ele conta no Há 2000 anos que ele não teve a coragem de defendê-la quando ela se tornou cristã. E como cristã, ela foi pega naqueles túneis lá, aquelas cavernas, praticando o cristianismo, e ela foi, então, jogada às feras, e ele assistindo, e ele não teve coragem de defendê-la, porque ele era um senador romano, Emmanuel. Depois ele encarna como um escravo, 50 anos depois. É uma história belíssima de Emmanuel. Mas nós estamos relembrando tudo isso para mostrar que, como dissemos ontem no nosso encontro sobre o casamento, que o casamento só tem condições de sobreviver, ou seja, a família só tem condições de ficar estruturada quando cada indivíduo, formador dessa família, puder construir a sua felicidade pessoal. Porque a felicidade não depende do outro. Por muito tempo nós imaginávamos, ou muita gente a gente ouve falar: eu só vou ser feliz o dia que fulano gostar de mim. Eu só vou ser feliz o dia que eu conquistar uma casa, ou um carro, ou um bom trabalho. Eu só vou ser feliz... A gente coloca os nossos sonhos de felicidades nas conquistas exteriores.
E não é verdade. A felicidade é de foro íntimo. Nós só construiremos a nossa felicidade quando a gente entender que não depende de ninguém a construção do nosso mundo íntimo. Depende apenas de nós mesmos. Essa é a missão, a primeira dimensão do homem na Terra. É o homem em si. Ele não pode transferir, delegar esse poder para ninguém. Dizer, meu marido me trata muito mal, por isso que eu sou infeliz. Né? Minha sogra me trata mal, minha mãe me trata mal, não sei quem mais me trata mal. A gente gosta muito de se vitimizar. Achar, nós não merecemos isso. Né? Por que eu estou passando por isso? Isso é resultado da nossa ignorância, como diz os Espíritos. Porque cada um de nós traz o potencial do amor e o potencial da sabedoria. Todos nós recebemos a inteligência do nosso Pai Celestial e todos nós recebemos o amor do nosso Pai Celestial. Então, nós temos dentro de nós esses dois potenciais. E quando a gente começa a trabalhar essa felicidade íntima, o entendimento da vida, porque isso representa entender o sentido da vida. Quando você começa a entender o sentido da vida, você começa a fazer esta viagem para dentro do seu próprio psiquismo e dizer, por que eu não estou conseguindo ser feliz? Por que eu espero que o outro construa a felicidade para mim? Porque nós fomos, por mais de 1500 anos, não é pouco tempo, não. Eu gosto de repetir isso também. Nós fomos levados a acreditar que a nossa felicidade era de fora para dentro. Era nas conquistas, estavam nas conquistas materiais, no domínio do outro. Por isso, o rei Salomão, agora eu vou falar só dos homens velhos, Confúcio, 551 anos antes de Jesus. Rei Salomão, 800 anos antes de Jesus. O rei Salomão trouxe a fórmula da felicidade em três passos. Parecia até que ele era americano, né? Porque o americano quer assim, 4 passos para você conquistar isso. 5 passos, os livros de autoajuda são todos assim, né? 10 passos para você realizar isso, aquilo outro. São fórmulas concretas, né, que a gente, acostumados a não pensar muito, a gente gosta de receber mastigadinho, né? Então, o rei Salomão, há 800 anos antes de Jesus, ele dizia 3 passos para a construção da felicidade individual. O primeiro passo é construir um coração grato, agradecer. Hoje a neurolinguística vive dizendo isso aí para a gente, né? Porque quando você agradece, você entra numa faixa vibracional protegida pelos bons amigos espirituais. Fala, puxa, essa pessoa é grata pela vida. Haja visto aqueles 2 que estavam orando e Jesus falou, aquele que chegou e disse, Senhor, me perdoe, que eu sou um pecador, encontrou maior sintonia com a dimensão espiritual do que aquele outro. Eu nunca fiz mal para ninguém, eu pago o dízimo, eu faço isso, faço aquilo. Aí os espíritos desistiram dele, né? Porque a gente... Não, eu gosto da interferência. Porque nós fomos, através das múltiplas existências, treinados a dizer, a aceitar a possibilidade da salvação a partir das doações exteriores.
E agora, na maturidade da nossa alma, agora que a humanidade chegou a essa adolescência, digamos assim, a gente já está parando para pensar. Então, o rei Salomão, já naquela época, falava do processo da gratidão. E esse Masaru Emoto, esse cientista japonês, que escreve A Linguagem Oculta das Águas, ele prova como que a gratidão tem uma força vibracional tão grande que até altera os cristais, né? As células, os cristais de água que ele faz essa experiência. Tem aí no Google, a gente entra e vê os desenhos maravilhosos que a gratidão traz. Então, esse foi o primeiro passo. No segundo passo, Salomão fala da compreensão da justiça divina. Se nós não compreendermos a justiça divina, nós temos pouca chance de ser feliz. Porque Deus, nosso Pai, é infinitamente bom e justo. Agora, como entender essa justiça se a gente presencia tanta injustiça nesse mundo, pelo menos entre aspas, né? Que a gente não compreende a totalidade das coisas, então a gente vê muita coisa que parece injusta. De modo, meus irmãos, que compreender a justiça divina é saber que o nosso Pai Celestial, ele não erra, ele é perfeito, absolutamente perfeito, justo. Por isso diz os Espíritos que Deus não perdoa nem pune. Porque ele não precisa nos perdoar, porque ele não se sente ofendido. A gente só precisa perdoar alguém quando a gente se sente ofendido. Deus não se sente ofendido porque nos conhece a todos, sabe do nosso tamanho evolutivo. E não precisa nos punir porque a gente se autopune quando nós fazemos escolhas equivocadas que atraem para a nossa vida a dor. Então é necessário compreender a justiça divina. E os Espíritos trazem para nós que a reencarnação é uma chave para que a gente compreenda a justiça divina. Que coisas que aparentemente nós estamos sofrendo injustamente têm as suas raízes no passado. Já dizia Buda nas suas 4 nobres verdades, né? A primeira nobre verdade budista é que a dor existe. A segunda nobre verdade é que a dor existe e tem uma causa. A terceira nobre verdade é que se tem uma causa, vamos procurar na vida presente. Se a causa não estiver na vida presente, ela há que estar em vidas pregressas. E a quarta nobre verdade é que ninguém precisa sofrer. É possível retirar o sofrimento da história evolutiva do homem. É possível tirar. Podemos progredir pelo amor, mas ainda nós não sabemos. A dificuldade está na nossa ignorância. Então, é uma necessidade de nós treinarmos a bondade, porque a lei maior do nosso Pai é o amor. Enquanto nós não treinarmos sermos bons, a gente vai se automachucando, se mutilando psiquicamente através dessas escolhas equivocadas. E a terceira fórmula da felicidade, ou o terceiro passo da felicidade, dado pelo rei Salomão, é retirar da alma a inveja e o ciúme. Temos que combater, como diz Allan Kardec, esse verme roedor da nossa vida. Porque antigamente a gente achava até bonitinho dizer, fulano me ama tanto, tem um ciúmes. A gente achava que era prova de amor, né? E o ciúme é uma doença, e uma doença grave. Nós precisamos combater o ciúme e a inveja. Como combater esses 2 vermes roedores? Questão 933 do Livro dos Espíritos. Tanto o ciúme quanto a inveja têm raízes na baixa autoestima. Por isso, esse estudo que a nossa irmã sugeriu sobre o auto-perdão é muito importante.
porque você tem que se perdoar de todos os seus equívocos. Como diz Pablo Neruda, hoje nós estávamos falando sobre ele no caminho, um grande poeta chileno, ele diz: quem pensa que nunca errou, já morreu e nem sabe. Porque basta a gente estar vivo para nós estarmos cometendo equívocos. Então a gente errou, erramos, faz parte da nossa caminhada evolutiva. Mas ficar se corroendo nesse erro, ficar abrindo espaço para depressão, e essa depressão trazendo espíritos obsessores para a nossa vida, isso nós temos que combater. Porque errar faz parte da nossa caminhada evolutiva. Permanecer no erro é que é ignorância. Então a gente tem que trabalhar a felicidade íntima, a nossa própria felicidade. Eu entendo a justiça divina, eu sei agradecer. Tem um amigo nosso em Juiz de Fora, tinha, né, que ele já desencarnou, Dr. Halfeld. Quando ele fazia palestra para nós lá naquela ocasião, ele dizia assim: muito obrigado, meu estômago, pelo processo digestivo que você está realizando. Muito obrigado, meu coração. Ele agradecia assim tudo. Muito obrigado, sol, muito obrigado, vento. Francisco de Assis, né, irmão vento, irmão sol, irmão lua, eles se irmanavam com toda a natureza, no sentimento profundo de gratidão. Isso é que nós temos que aprender. Agora mesmo meu filho ficou desempregado, vai trabalhar lá no México. E eu assim, ai meu Deus, o que o México fez para merecer os meus filhos tão maravilhosos? E eu morrendo aqui de saudade, coração de mãe. Mas a gente tem que agradecer, porque é a caminhada evolutiva dele. Já faltam 5 minutos, né? Então, meus irmãos, temos que aprender a agradecer. Agradecer tudo, agradecer até aquele aborrecimento que chegou com a empregada no dia a dia. Temos que trabalhar o processo da gratidão, porque nós não estamos aqui por acaso. Não estamos com essa família por acaso. Os nossos adversários precisam ser conquistados para Jesus. Porque se nós conseguirmos que uma só pessoa se sinta melhor com a nossa presença, uma só pessoa, já realizamos alguma coisa na Terra. Outro dia, Divaldo falou isso para mim. Falou: Leila, eu vejo aquela multidão de gente quando ele vai fazer palestra, né? Eu vejo assim, uma multidão de gente, mas eu vejo uma que eu toquei. Quando eu vejo uma pessoa que eu toquei, eu falo: muito obrigado, Senhor, porque já justificou o trabalho que eu vim aqui realizar. Então nós temos que aprender a agradecer tudo isso, aquela pessoa problema que chegou na nossa vida, aquele desafio imenso que a gente tem que realizar, agradecer o nosso corpo, como diz André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade. São bilhões de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos. Ele definiu assim o nosso corpo físico. São bilhões de átomos. Do átomo ao arcanjo, o homem escreve a sua evolução. Então, esse átomo, que está no seu corpo, ele está também evoluindo com as suas escolhas. Olha que coisa linda! Já pensaram que cada um de nós tem no corpo milhões de individualidades vivas que dependem do nosso trabalho mental? Porque a mente é tudo. Nós não sabemos ainda valorizar o poder da nossa mente. Quando a nossa irmã disse aí, se você dá uma ordem para o cérebro, que em determinado momento você vai ter que morrer, você não explicou que estava falando de boca para fora, né? Porque a nossa mente subconsciente, ela registra
absolutamente tudo. Então temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Quando o mestre recomendou vigiai e orai, a vigilância tem que ser incessante no nosso pensamento, porque nós estamos muito mal habituados com o nosso pensamento. Temos que aprender a pensar. Aliás, quem diz isso é o Rubem Alves, né? Esse grande educador. Ele diz, educar é ensinar a pensar. Parece bobagem que o nosso pensamento é igual um macaquinho louco, fica pulando de galho em galho, como diz os orientais. Mas ensinar a pensar quer dizer parar, examinar o seu pensamento. Por que eu estou pensando nisso agora, gente? Emmanuel faz uma advertência. Quando um pensamento teima em se fixar, cuidado. Você está na mira. Você está na mira. Aquele pensamento ruim que vem, eu não valho nada, tudo na minha vida dá errado, eu sou uma pessoa de pouca sorte. Fica com esse pensamento. E aí você, não quero pensar nisso, deixa eu sair, deixa eu falar com os amigos. Aí o pensamento volta. E aí você espanta de algum jeito, o pensamento volta. Aí você fala assim, Iraci, pelo amor de Deus, me ajuda a sair desse pensamento, porque às vezes a gente precisa pedir ajuda. Me ajuda que eu estou sendo vencida pelos meus próprios pensamentos mórbidos, que não me ajudam a caminhar. Então, quando você está com remorso de alguma coisa, que fica remoendo aquilo, se perdoa, meu irmão. Não há como um dia após o outro. Peça perdão se você machucou alguém. Peça perdão até se não machucou. Sai por aí pedindo perdão. Eu não sei se eu fiz algum mal a você, mas me perdoa, pelo amor de Deus. Eu não tive essa intenção. Então, é isso que tem que ser a nossa vida hoje. Porque nós já tomamos consciência que tudo muda a todo momento. Tudo muda. Outro dia, uma amiga minha falou assim, Leila, você acha que você vai para o nosso lar? Eu falei, oi, meu amor, como é que eu vou saber? O nosso lar já deve estar muito diferente do que era. Que ele foi descrito em 1946, né? Agora deve estar muito melhor, porque tudo vai progredindo, tudo vai mudando. Talvez eu queira ir para outro planeta. Vamos brincar com isso, não. Então, meus irmãos, que Jesus nos conforte, nos abençoe, para que a gente possa realizar esse grande desafio da nossa vida, que é a vida em família. Porque os piores adversários da nossa caminhada estão dentro da nossa família. São os nossos irmãos difíceis, a nossa sogra é sempre, né? O sogro, a sogra, o sogro, a mãe, o tio, a avó, o filho problema, são os adversários, o grande desafio que nós temos na vida. Zé Grosso tinha razão em dizer. Então, vamos reconciliar em família. E para essa reconciliação, vamos trabalhar a felicidade íntima, porque ninguém pode dar felicidade se não conquistar a paz interior. Vamos trabalhar isso, compreendendo que nós erramos, que nós não somos perfeitos, mas que nós temos muitas oportunidades de trabalhar as nossas imperfeições. Muita paz para todos e fiquem com Deus.